Olá, sou Anderson e vamos aqui para mais um vídeo da resolução das questões da prova das Olimpíadas Brasileiras de Física das Escolas Públicas de 2022 e aqui nesse vídeo nós vamos dar início à resolução das questões da prova nível B, que são para alunos das primeiras e segundas séries do ensino médio. Então vamos aqui para o enunciado da questão B1, que é uma questão exclusiva para alunos da primeira série, que diz o seguinte: cada luz monocromática possui uma frequência específica. O prisma de vidro separa as luzes monocromáticas que formam a luz solar na ordem das suas frequências. Aqui na figura embaixo tem o prisma, com a luz solar incidindo sobre uma das suas faces e refratando aqui as luzes monocromáticas que estão listadas aqui na ordem decrescente das frequências, certo? A luz, após entrar no olho, atinge a retina, que fica no fundo do olho. A retina possui células fotorreceptoras de dois tipos, chamadas bastonetes e cones, as quais emitem sinais para o cérebro quando são estimuladas. O cérebro cria o que vemos a partir desses sinais. Os bastonetes são estimulados com a luz de baixa intensidade. Seus sinais fazem o cérebro criar um degradê de cinza. Já os cones, eles são estimulados por luzes mais intensas e seus sinais fazem o cérebro criar as cores. Existem tipos de cones. Um tipo é fortemente estimulado pela luz vermelha, outro pela luz azul e o terceiro pela luz verde. Quanto mais distante das frequências dessas luzes, menos os respectivos cones são estimulados. Todas as cores são frutos da combinação dos três tipos de sinais emitidos por esses cones, variando conforme o quanto foram estimulados. Sendo assim, bastam as luzes vermelha, verde e azul mais fortes ou mais fracas para simular o que as demais luzes monocromáticas provocam nesses cones. Essas cores são chamadas de cores primárias do sistema RGB. Com base no que foi apresentado e nos conhecimentos sobre cor e luz, responda os itens abaixo. E aí a letra A da questão B1 diz o seguinte: na imagem acima, o sistema RGB foi representado por três círculos. Aqui, na verdade, está abaixo, que é essa figura aqui, tá? Os três círculos são o círculo R, que é o círculo vermelho, o círculo G, que é o círculo verde, e o círculo B, que é o círculo azul, certo? Nele, os símbolos RG, BR e GB são as cores que surgem de cada par de luzes primárias juntas, que são as luzes bicromáticas. E RGB é a cor que surge da combinação das três luzes primárias simultaneamente, que é chamada de luz tricromática. Tá aqui, entre os círculos R e G tem o RG. Tá? Entre o círculo B e o círculo G tem a parte GB, e entre o círculo R e o círculo B tem a parte BR, e entre os três círculos tem o RGB. Determine o nome de cada uma dessas quatro cores, designadas RG, BR, GB e RGB. E para facilitar, já vamos pintar aqui cada círculo com sua respectiva cor, o vermelho, o verde e o azul. Para resolver essa questão, a gente pode lembrar até de um experimento básico lá da física básica, que é conhecido como disco de Newton, que é um disco aqui que é dividido em diversos pedaços, tá? Cada pedaço com sua cor, e a gente pode ver aqui que tem pedaços que são pintados com as cores monocromáticas, azul, o verde e o vermelho. E aí a gente pode ver que entre elas existem outras cores, que são a combinação dessas cores, tá? Então, entre o vermelho e o verde a gente tem o quê? A cor amarela, uma cor mais amarelada, certo? Entre o verde e o azul, a gente tem aqui uma cor chamada ciano, tá? Que é a cor da região GB. Entre o azul e o vermelho, a gente tem aqui o violeta, que é a cor da região BR. E a região RGB, que cor que é? Se a gente lembrar do experimento e iniciar um processo de girar esse círculo, tá? A gente lembra que quanto mais rápido a gente girar, mais ele se aproxima de uma cor. E qual é a cor que se aproxima? O branco. Então, aqui na região RGB, que é a combinação das três cores monocromáticas, é o branco. Beleza? Alternativa A respondida, vamos agora para a alternativa B. Bom, aqui na alternativa B, ele diz o seguinte:
Os raios A e B compõem a luz solar, mas os cones da visão humana não são estimulados por ela. Logo, o cérebro não produz nada referente a esses raios quando eles entram no olho. Como se chamam esses raios? Bom, a gente viu na alternativa anterior que trabalhamos apenas entre o vermelho e o violeta, mas ele também deu aqui os raios que ele chamou de raio A e raio B. Mas a questão diz que os cones não são estimulados por elas, ou seja, a gente não observa elas a olho nu, beleza? Se a gente olhar aqui o espectro da luz, aqui tem uma faixa mostrando o espectro visível da luz, tá? Essa figura está ordenada de forma decrescente da frequência, tá? Então, quanto mais à esquerda, maior é a frequência. E a partir desse espectro, a gente pode observar pela figura quais são esses raios A e raio B. Logo após a violeta, tem os raios A, que têm frequência maior do que o violeta. Então, olhando essa figura, a gente tem que o raio A é o raio ultravioleta, que tem uma frequência maior do que a onda que gera a luz violeta nos cones. E os raios B são os raios que têm frequência menor do que o vermelho, certo? Então, eles são chamados de raios infravermelhos. Beleza? Questão letra B resolvida. Então, vamos para a próxima. A letra C diz o seguinte: existe uma cor secundária do sistema RGB que não é produzida por uma luz monocromática. Qual é o nome dessa cor? Sabendo como as frequências de luzes monocromáticas estimulam os três tipos de cones, por que nenhuma luz monocromática consegue produzir essa cor secundária? Bom, vamos tomar o exemplo que você está num ambiente bem iluminado na sua casa e de repente vai para um outro cômodo que não entra luz nenhuma. O que você vai enxergar? Exatamente, nada. Essa cor ela foi designada como a cor preta. É isso que a questão perguntou. Qual é a cor secundária? É a cor preta. Bom, com isso ele pergunta por que nenhuma luz monocromática consegue produzir essa cor secundária. Basicamente é porque a cor preta ela só é observada quando tem a ausência de luz. Então, por isso, nenhuma luz monocromática consegue reproduzir a cor preta. Beleza, pessoal? Questão resolvida. Bons estudos para vocês. Até mais!